A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o evangelista Josué. Hoje, gravando um vídeo com um assunto sobre potencial. O potencial de cada um de nós, cada pessoa desenvolve ou pode desenvolver. Tentar te ajudar com esse vídeo, com essa mensagem, a descobrir qual é o seu potencial, como você pode melhorar o seu potencial e realizar grandes coisas. A palavra que eu quero usar como referência na Bíblia, a Bíblia Sagrada, está em 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 48. A história de Davi com o gigante Golias. A batalha que marcou a vida de Davi, revelou ali Davi como um grande guerreiro, revelou o potencial de Davi e mudou a história de Davi. Diz assim, o verso 48 do capítulo 17 de 1 Samuel. Sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda ela tirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. A você que assiste esse vídeo, está acompanhando o canal, você que não está, que está vendo esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com qualquer pessoa que está precisando conhecer o potencial, desenvolver o potencial. Estou gravando esse vídeo porque estamos passando por um período na nossa sociedade, vivemos um período em que as pessoas têm muito potencial para realizar muitas coisas, mas nem sempre as pessoas conhecem o potencial que têm, ou não desenvolvem o potencial que têm. E existem muitas coisas aqui nessa história de Davi, muitos pontos importantes que eu quero compartilhar nesse vídeo, que nos ajuda a entender e a compreender a respeito do nosso potencial. Aqui no capítulo 17 de 1 Samuel, onde nós acabamos de ler o texto que narra a vitória de Davi contra Golias, esse texto ele vai presentear Davi com uma vitória muito grande, a vitória contra Golias. Golias era um guerreiro muito temido, um guerreiro invencível, e jamais na concepção Golias iria acreditar um dia que poderia ser vencido por Davi. Por quê? Davi era muito pequeno, Davi não era guerreiro, Davi não era soldado, Davi não tinha treinamento militar para a batalha. Então ir à luta contra Davi para Golias era algo muito fácil, era algo muito simples. Até mesmo o exército de Israel, comandado pelo rei Saul, não via em Davi um potencial para poder lutar aquela batalha e vencer. Em outras palavras, Davi não era qualificado, não estava qualificado para ir para aquela peleja. Mas como ele venceu? Como que o seu potencial foi revelado? E a partir de então as pessoas tiveram uma visão diferente de Davi, passaram a enxergar Davi diferente, passaram a acreditar na capacidade de Davi. E depois dessa grande vitória que ele teve contra Golias, ele não foi mais a mesma pessoa, ele mudou. Primeiramente eu quero compartilhar um pouco a história de Davi, certo? Davi ele não fazia as coisas sozinho. Davi ele era ungido. A gente precisa entender isso. Davi ele foi ungido por Deus. A unção
essa unção, a unção do Espírito Santo, ela nos condiciona a fazer coisas que vão além da nossa capacidade humana. Então, o primeiro ponto importante que eu quero compartilhar aqui é a unção sobre a vida de Davi. A unção sobre a vida de Davi revela a companhia de Deus, revela a ação de Deus e a ajuda de Deus em tudo que ele ia fazer. O importante de ter a unção de Deus é que tem coisas que você vai fazer que ultrapassa a sua capacidade humana e você depende de um poder sobrenatural para te ajudar. Aí a unção de Deus, nesse caso, ela é muito útil para o homem, para ele vencer ou lutar batalhas que vão além da sua capacidade. Então fica aí um ponto importante, que é a unção de Deus sobre a vida de Davi. Amém? Se você é ungido, você vai ver a diferença no resultado final das suas batalhas. Se você não é ungido, você precisa buscar unção, tá? A unção, ela é o derramamento do Espírito Santo sobre a vida do homem. Se você tiver o Espírito Santo, você irá solucionar seus dilemas, seus problemas, suas dificuldades, suas lutas, suas batalhas de uma forma mais fácil. Suas vitórias, suas batalhas e suas vitórias serão as batalhas e as vitórias de Deus. Ressaltando também outra coisa importante, Davi, na sua família, dentro da casa do seu pai, ele era uma pessoa um pouco desprezada. Não tinha muita facilidade para Davi. Davi precisava lutar muito com a vida, com o trabalho. Davi era um menino muito trabalhador. Se nós olharmos aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, quando Samuel ele é enviado por Deus até a casa de Davi para ungir Davi, a gente vai ver que está na casa de Davi o seu pai, Jessé, está os seus irmãos, e Davi não está em casa. Eles estão ali sentados à mesa, talvez participando de uma refeição, não sei, comemorando algo. E enquanto isso está acontecendo, Davi está no campo, apacentando as ovelhas de seu pai. A gente vê um comportamento em Davi muito diferente, um tratamento muito diferente dos seus irmãos, por parte ali da sua família. O fato de Davi estar cuidando das ovelhas de seu pai, enquanto seus irmãos estão em casa, revela também o fato de Davi ser uma pessoa ocupada, ser uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa lutadora. E a verdade é que Deus, ele não chama desocupados. Se tem uma forma de você desenvolver o seu potencial, é sempre abraçar, é sempre fazer, é sempre lutar com tudo aquilo que te vem à mão para ser feito. Se você ficar em casa esperando a oportunidade chegar, a oportunidade não chegará para você. Você precisa lutar, você precisa trabalhar, você precisa investir, correr atrás. Observa que os irmãos de Davi estavam em casa na ocasião em que Samuel, o profeta Samuel, chega na casa de Jessé. Seus irmãos estão em casa e acredito que muitos deles tiveram seu coração transbordando de alegria, esperando receber de Samuel alguma novidade. E todos aqueles moços foram apresentados a Samuel para ser ungido como rei de Israel. E Deus disse a Samuel: Samuel, não é nenhum desses. Nenhum desses aí eu escolhi. Quando Samuel pergunta ao pai de Davi se tinha acabado os seus filhos, o pai de Davi usa uma expressão para descrever Davi, uma expressão até de desprezo. Ele vai dizer assim: olha, tem ainda o menor, ele está apacentando as ovelhas, ele está no pasto, falta ainda o menor. Eu não sei se isso é uma referência ao tamanho de Davi, à idade de Davi, ou pode ser também uma referência ao desprezo de Davi. A gente compreende que Davi ele sempre era excluído dos momentos familiares e todo o tempo ele estava ali trabalhando, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai,
e isso forjou nele um guerreiro. Samuel mandou chamar Davi lá do pasto e ungiu ele como rei. A gente falou aqui da unção, que foi um dos pontos importantes para Davi ser vitorioso na vida. Porém, o que acontece? Durante o tempo que Davi apacenta as ovelhas de seu pai, ele até narra e relata isso para Saul, aqui no capítulo 17, quando Davi vai se candidatar para lutar contra Golias, ele vai fazer um relato para Saul da seguinte forma: Saul, eu não sou guerreiro, eu não tenho experiência de batalha, mas eu apacento ovelhas. E um desses dias, apacentando ovelha, apareceu um leão e tomou uma das ovelhas do meu pai, e então eu fui lá, tirei as ovelhas da boca do leão, e quando o leão partiu para cima de mim para me devorar, eu parti para cima do leão, peguei na barba dele, dominei o leão, matei o leão e ali livrei a ovelha da mão do leão. Outro dia apareceu um urso, fez a mesma coisa, eu lutei contra aquele urso e matei aquele urso. Davi revela algo para Saul que ninguém sabia. Seu pai não sabia, seus irmãos não sabiam. O que ele está revelando? Ele está revelando que o trabalho que ele possuía, o que ele estava fazendo, que era apacentar as ovelhas, esse trabalho estava fornecendo a ele experiências. Durante o tempo que ele estava apacentando ovelhas, ele estava ali correndo risco, as suas ovelhas correndo risco, e os perigos iminentes apareciam. Aparecia leão, aparecia urso, e na ocasião de proteger o rebanho, o Davi lutava contra o leão e lutava contra o urso, e prevalecia e vencia. Essa luta, esse combate ali no pasto com as ovelhas de seu pai, estava forjando nele uma capacidade de luta, uma capacidade de guerrear contra forças muito maiores do que a sua e prevalecer. Nota importante: coisas difíceis vêm à mão para ser feita, e coisas difíceis nos prepara para coisas mais difíceis ainda, que nos darão e nos concederão vitórias maiores. Observe uma coisa: se Davi ele nunca tivesse ido para o pasto, ele nunca teria lutado contra o leão, e se ele nunca tivesse lutado contra o leão, ele nunca saberia se ele era capaz ou não de vencer. Muitas pessoas não desenvolvem potencial hoje por um simples motivo: por não querer fazer algo difícil, por não querer lutar uma luta que aparentemente parece ser maior do que a sua capacidade. Você só descobre se é capaz de fazer ou não quando você luta, quando você vai para cima, quando você insiste, persiste e persevera. Se nós desanimarmos apenas por ver o nível de dificuldade, nós nunca vamos descobrir o nosso potencial, porque nosso potencial é revelado no final do processo e não no início. O que acontece é que muitas pessoas desistem antes de começar. E eu quero dizer algo para você: se você é uma pessoa direcionada por Deus, as suas batalhas são as batalhas de Deus. E tudo que Deus precisa para nos dar uma vitória é que nós estejamos na batalha. Tudo que Deus precisa para nos abençoar diante de uma luta e nos honrar com uma vitória é que nós vamos para a luta, é que nós lutemos, é que nós vamos adiante. Por quê? Porque embora seja maior do que nós, o nosso adversário, o nosso oponente, o nosso inimigo, ele jamais será maior do que Deus. Então Deus ele vai nos abençoar, ele vai nos capacitar a partir do momento em que nós tivermos um posicionamento e uma determinação em irmos à frente, em irmos adiante. E Davi era uma pessoa determinada
a defender as ovelhas de seu pai, a não deixar o leão devorar as ovelhas, a não deixar o urso devorar as ovelhas. E aqui eu aprendo uma coisa, são coisas simples, como cuidar de ovelhas, estar no pasto. São tarefas que ninguém quer fazer, que revela em nós um grande guerreiro, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa capaz de estar no campo de batalha. Quando Davi toma conhecimento da luta, da batalha a respeito de Golias, Davi, numa ocasião em que seu pai pede ele para visitar os seus irmãos, quero diferenciar algo aqui, explicar algo, que os irmãos de Davi eram soldados treinados, eram guerreiros, e Davi não era guerreiro, Davi não era soldado treinado, Davi era pastor de ovelhas. A diferença entre Davi e os seus irmãos era a unção de Deus e o treinamento que Davi estava tendo ali no pasto, que era um treinamento oculto, secreto. Eu quero frisar algo importante também, que essas lutas que Davi tinha ali no pasto, com ursos, com leões, elas eram ocultas, elas não eram públicas, ninguém sabia do que estava acontecendo, apenas Deus via essas lutas. Aqui está um ponto importante para a minha vida e para a sua vida. Existem batalhas que nós travamos e vitórias que nós conquistamos que ninguém vê, que ninguém conhece, mas Deus assiste todas elas e desenvolve em nós o nosso potencial. Bem, o pai de Davi enviou Davi para o campo de batalha, onde estava concentrado os israelitas e os filisteus. Havia uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus. E na ocasião dessa batalha estavam ali os irmãos mais velhos de Davi. E o pai de Davi mandou Davi até aquele campo de batalha para poder ver como é que estavam seus irmãos, ter notícia deles, saber algo a respeito da sua família. Quando Davi chega no campo de batalha, Davi fica sabendo que havia ali o gigante Golias. Aquele gigante estava ameaçando e afrontando o exército de Israel. E por sinal, o exército de Israel estava morrendo de medo. Não havia um soldado no exército de Israel, nem mesmo um dos irmãos de Davi, que estivesse disposto a se candidatar para aquela luta, para aquela batalha com Golias. Davi ouviu dizer que o homem que lutasse e vencesse Golias, o rei Saul iria dar sua filha em casamento, iria dar também a ele muitas riquezas, isenção de imposto para toda a família, e ia fazer dele uma pessoa muito próspera. Quando Davi ouviu falar disso, Davi ficou interessado. Davi não tinha muitas oportunidades na sua vida. Davi não tinha muitos privilégios. Dentro da sua casa ele era desprezado, a gente falou isso aqui agora. Ele nem mesmo participava das reuniões familiares. Ele sempre estava no pasto, ele sempre estava trabalhando, ele sempre estava cuidando das ovelhas de seu pai e nunca tinha oportunidade. Mas naquele momento nasceu uma oportunidade para Davi de casar, de se tornar rico e de se tornar uma pessoa muito próspera, de se tornar um guerreiro auto-revelado. Porém, na ocasião em que Davi está ali no campo de batalha, o seu irmão mais velho fica aborrecido com ele e fala com ele assim: você não deveria estar cuidando das ovelhas? O irmão de Davi faz de tudo para Davi sair dali e ir embora. E eu quero dizer algo para você: ninguém, nem na sua família, nem fora da sua família, vai acreditar nos seus sonhos, vai apoiar as suas ideias ou vai incentivar você diante de uma situação como essa, em que pode mudar a sua vida. Davi estava ali interessado naquela luta, interessado naquelas promessas que o rei Saul havia feito. Enquanto isso, seu irmão estava lá, Samar estava ali dizendo para Davi: vai embora, vai cuidar de ovelhas, você tem que estar junto com as ovelhas, você não pode estar aqui na guerra, você não pode estar aqui no campo de batalha, aqui não é lugar para você. Queridos, tem pessoas assim na nossa vida, tem pessoas que não acreditam, não motivam, não põem fé no que você é capaz de fazer.
se você depender das pessoas que estão ao seu redor para desenvolver potencial, pode ter certeza, você não vai desenvolver. Se você depender do que as pessoas falam com você, para você desenvolver potencial, você não vai desenvolver. Eu quero te dar um conselho. Sabe o que Davi fez? Ele se afastou do seu irmão. Ele se afastou do seu irmão e procurou saber por outros soldados como que ele faria para poder participar então daquela luta, daquela peleja, porque ele estava determinado a ganhar aquele prêmio, a ganhar, a conquistar aquela mudança de vida para ele. Davi se afastou do seu irmão. É isso que você tem que fazer, certo? Quando tem pessoas na sua vida que não acreditam no que você é capaz, não te motivam, pelo contrário, diz que você não vai conseguir, diz que você não é capaz. Esse tipo de amizade, esse tipo de pessoa, esse tipo de conselheiro, você precisa banir da sua vida, você precisa tirar da sua vida, porque essas pessoas irão atrapalhar você desenvolver o seu potencial. Davi se afastou do seu irmão, procurou, o rei Saul e se candidatou para aquela luta. Impressionante. O próprio rei Saul disse para ele: menino, pequeno, você é muito moço, você não vai vencer essa batalha, você não vai vencer essa luta. Golias é um soldado treinado desde a sua juventude, ele luta e vence batalhas, ele é invencível. O próprio rei Saul, o próprio rei disse para Davi: você não consegue, você não vai conseguir. É por isso que em muitos momentos a gente não deve falar de projetos, a gente não deve comentar sobre projetos, porque as pessoas não vão acreditar. As pessoas não querem acreditar que você é capaz. As pessoas não querem ver você vencer. Saul estava dizendo para Davi: é impossível, você não vai conseguir. Você não vai vencer este homem. Davi disse para ele: ô Saul, o negócio é o seguinte, esse aí é guerreiro, tudo bem, mas eu também sou. Tem uma coisa que ninguém sabe: eu já matei urso, eu já matei leão, e assim como o leão e como o urso caiu, esse gigante vai cair. Na ocasião da guerra, Davi foi pelejar. E aqui eu vejo a chave principal da vitória para todo o processo. Davi disse assim a Golias: você está vindo a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Davi ele foi para a batalha não confiando na sua capacidade, não confiando porque ele lutou com o leão ou lutou com o urso. Ele estava confiante na vitória que estava vindo da mão de Deus. O segredo para você vencer, para desenvolver o potencial, é confiança em Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa entender que as suas batalhas são as batalhas de Deus, as suas vitórias são também as vitórias de Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra. Desenvolva o seu potencial. Desenvolva, faça como Davi. Faça tudo aquilo que vier à mão. Esses trabalhos duros e árduos e difíceis que ninguém quer fazer te darão experiência, te forjarão para processos maiores, para vitórias maiores, aonde Deus revelará quão grande é o guerreiro que está em você, que está para se revelar para a sua família, para os seus amigos, para a sua sociedade, para a sua igreja, para o seu ministério, para o mundo. Lembre, você tem um potencial e esse potencial precisa ser desenvolvido. Vença uma luta pequena hoje, vença outra luta amanhã. Vença, porque daqui uns dias, daqui uns anos, daqui um tempo, haverá uma grande luta, uma grande batalha, em que muitas pessoas não acreditarão que você será capaz de vencer, mas você vencerá, porque Deus é contigo. Que Deus abençoe a sua vida.